Você já caiu na armadilha de ter que ficar justificando o preço no momento de fechamento? De não ter conseguido construir valor? Harvard já mostra que muitos negociadores, vendedores, perdem negócios porque não conseguem expandir a visão do cliente porque é valor. É sobre isso que a gente vai falar, sobre o contorno de objeções. E para isso, eu convido hoje aqui Marcel Molina, que é líder dos treinadores na Bravende, um dos treinadores, mentor, palestrante, e ele vai responder aqui pra gente hoje. Marcel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Me fala aqui, meu caro, por que muitos vendedores caem na armadilha de ficar justificando o preço e não conseguem construir valor? Olá, Robson, prazer estar aqui contigo. E eu vou direto ao ponto. O problema é a falta de postura consultiva. Porque muitas vezes o vendedor só fica discutindo com o cliente questões relacionadas a preço. Porque durante toda a conversa, o vendedor possivelmente ele só focou falar sobre característica do produto. O cliente ele não entendeu como é que aquele produto pode resolver o problema dele, qual necessidade aquele produto de fato poderia atender, não enxerga vantagem nisso, então acaba entrando, dentro de um leilão, onde a única diferença que ele entende em relação àquele produto ou um concorrente é preço e disponibilidade. Ou seja, o vendedor ele acaba entrando numa cilada, ele acaba entrando ali num buraco sem fundo e, consequentemente, ele não sai dali porque todo o teu atendimento, desde a etapa da preparação do atendimento, até a forma como criar credibilidade, até a maneira de fazer as perguntas certas, para entender com profundidade a necessidade. Consequentemente, o que acontece? Eu não apresento valor, eu apresento preço. Vou na venda tradicional e, consequentemente, o resultado não acontece. Então você está me dizendo que o problema preço ele surge por falta de uma preparação, de uma postura do vendedor, e falta ali talvez transmitir mais credibilidade, ouvir mais, ter mais escutativa, entender realmente esse cliente. Mas além disso, um ponto que é até curioso, eu já observei algumas vezes, eu queria te ouvir. Normalmente quem traz o tema preço para a conversa? O cliente muitas vezes ele acaba trazendo a questão do preço da conversa, porque quando ele pergunta sobre isso logo no início do atendimento, no fundo o que ele está pensando? Será que aquela solução ela cabe no meu bolso? Então o cliente, quando ele se sente inseguro, ele quer ter uma ideia de valor. E aí qual que é o grande erro do vendedor? É já falar o preço no início da conversa. E quando eu falo preço no início da conversa, Robson, eu não entendi a sua necessidade. Eu não entendi o porquê aquele produto é importante para você. Eu já chego, falo o preço. Na hora, você não consegue fazer a conexão. Puxa, eu vou investir essa quantidade de dinheiro para ter esse problema resolvido. Ninguém explorou o seu problema. Ninguém explorou a sua necessidade. E aí o meu foco como cliente fica só em preço. E aí, obviamente, tudo vai ser caro. E aí, consequentemente, o negócio não funciona. Então, o que eu muitas vezes sugiro? Quando o cliente perguntar sobre preço no início da conversa, fala, cliente, nós temos soluções aqui na nossa empresa que vão de 10 a 5 mil. Mas para eu te poder apresentar algo customizado, personalizado para o seu negócio, deixa eu entender um pouco melhor. Me fala um pouco mais sobre a sua necessidade. Eu blindo a questão do preço e entro no assunto daquilo que tem importância para o meu cliente. Já deixa o cliente um pouco mais tranquilo, dá uma ideia para ele, mas numa margem ali que realmente ele não consegue saber exatamente se vai ser 10 ou 15 ou 20. Mas ele começa a entender o seguinte, puxa, 5 mil é muita coisa, mas 100, 200, 300, puxa, já está dentro do meu mundo. Então assim, se eu gostar da solução que o Robson me trouxer, lá na frente eu negocio o preço. Mas eu quebro essa objeção no começo do atendimento, que muitas vezes vem por uma insegurança do cliente de pensar, puxa, será que aquilo que o Robson está me trazendo cabe para mim? Eu tenho orçamento para isso? Puxa, eu tenho. Então agora deixa eu ver se ele é bom, deixa eu ver se ele vai entender a minha necessidade, deixa eu ver se ele vai atender no detalhe, daquilo que de fato eu preciso, daquilo que de fato vai fazer diferença para mim. Então, e aqui a gente está falando de uma das principais objeções, que é preço. Mas durante uma conversa de vendas surgem diversas objeções, né? A gente precisa pensar, vai falar com alguém, inúmeras. Em que momento que o vendedor, profissional, ele deve
evitar ou começar a trabalhar as objeções? Ou, até melhor, em que momento que ele começa a construir valor para o cliente? Existe uma máxima em vendas que a gente fala o seguinte, que a melhor forma de lidar com objeção é não ter objeção. O pior aspecto que pode aparecer dentro de um trabalho de um vendedor é ele achar que lidar com objeção é você criar um argumento mágico. Já me perguntaram em sala de aula, né? Marcel, me explica aí, me traz um argumento maravilhoso que eu posso repetir no momento do fechamento para o meu cliente e eu vou aí resolver todos os meus problemas. Robson, entre nós, se fosse fácil assim, ter uma frase, né? Uma frase mágica nesse sentido, era só descobrir que frase é essa, virar um folheto falante e falar isso para todo mundo, mas no fundo não é isso que vai trazer o resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pode ir quebrando algumas objeções do cliente desde o início do atendimento de maneira inconsciente. É fazer o que a gente chama, que são os famosos fechamentos parciais. O que isso quer dizer, Robson? Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, eu vou te atender, eu quero te vender um produto. Antes de sentar aqui frente a frente contigo, eu vou fazer uma busca. Eu vou mapear quem é o Robson, o que ele faz, quais são os hábitos, qual é a geração dele, qual é o perfil, quais são os medos, quais são as expectativas. Puxa, o Robson ele representa a empresa X. Que empresa é essa? Qual é o segmento? Qual é a localidade? Como é que funciona a tomada de decisão? Em que época do ano essa empresa toma, né, a decisão de compra? E eu vou colocar tudo isso dentro de uma ferramenta que a gente chama que é o Target Model Canvas, que é onde eu desenho o perfil do meu cliente ideal, desenho quais são as expectativas da minha persona para pensar a partir daí no melhor modelo de abordagem. Faço isso porque eu não tenho duas oportunidades para causar uma primeira boa impressão. E eu chego na conversa contigo, eu chego com um repertório muito mais estruturado. Você percebe que o Marcel tem técnica, mas muito mais do que isso. Eu estou seguro na aplicação da técnica. Só isso, Robson, já quebra algumas objeções que possivelmente o cliente iria trazer lá no final do atendimento. Feito isso, você confia em mim. A partir do momento que você confia mais em mim, eu vou investigar e entender as suas necessidades. E quando eu faço perguntas para entender a sua necessidade, você me fala sobre o quê? Você me fala sobre as suas fraquezas. E quando você me fala sobre as suas fraquezas, eu trago na minha proposta de valor algo que vai resolver esse seu problema. Consequentemente, eu já te amarro. Eu já quebro objeções sem você perceber. E aí, quando chegar no fechamento, por mais que você venha com uma porradinha, porque todo mundo quer comprar na melhor condição, mas eu já vou ter da minha parte os argumentos certos. E os argumentos não são o que eu criei. Eu vou usar o quê? Os argumentos que eu tirei da sua boca durante cada etapa dessa construção. Então o que você está dizendo é, se o vendedor que está nos assistindo aqui, ele está preocupado em querer tratar a objeção lá no final, só a hora que ela aparecer, ele está atrasado, perdeu o time. Aí a porrada já vai ser muito forte, o cliente já está insatisfeito e você não vai ter argumento para gerar valor. Porque você não construiu isso ao longo do seu atendimento. Então ele já vem construindo, os fechamentos parciais ajudam muito, como você falou, o fechamento da ideia, né? Ele vai entendendo o cliente, vendo que aquela solução, aquele produto faz sentido, o cliente já vai se sentindo mais seguro, mais confiante, confortável, automaticamente as objeções vão caindo sem mesmo ele perceber. Mas ainda assim, gostei muito do que você falou. Então a melhor forma de lidar com a objeção é não tendo, é evitando. Mas ainda assim, algumas vão aparecer lá no final. Como que o vendedor contorna essas últimas que, sabe, aquela... para o cliente ter a certeza que está fazendo um bom negócio ou não, ainda assim ele precisa contornar alguma coisa. Como que a gente faz? Ótima pergunta, Robson. Eu vou trazer um exemplo prático. Lidar com fechamento não é algo muito confortável nem para quem está no papel de vendedor, nem para quem está no papel de cliente. É um momento, sim, de maior adrenalina. É um momento, sim, de maior pressão. Tanto é que algumas culturas, a pessoa, né, quando chega no fechamento, ela até fala, né? Ah, eu tô aqui pra gente brigar pela melhor condição. Só que como vendedor profissional, eu não quero brigar contigo, eu quero me conectar. Eu preciso, como vendedor profissional, me colocar ao seu lado. Então, diante disso, qual que é a primeira etapa da técnica quando você me apresenta, você cliente, né, me apresenta uma objeção? É simplesmente amortecer. É sentir a força do golpe. Porque o cliente vem para falar, tá caro. O que eu faço? Eu amorteço. Eu falo, puxa, Robson, eu entendo sua preocupação. Mas nós estamos aqui falando, né, de uma solução que vai atender a sua necessidade daquele jeito.
O que eu faço? Eu já convido o cliente a enxergar mais valor do que ficar na guerra de preço. Só que isso resolve? Para você que está nos assistindo, só isso vai resolver a parada? Não, porque a tendência é o cliente continuar. Puxa, eu quero ter valor, mas na boa, Robson, tá caro. O que a gente faz depois? A gente entende. Calma aí, Robson, tá caro comparado a quê? Deixa eu explorar. Eu preciso entender o que está por trás, eu preciso entender os detalhes dessa objeção. O Robson me responde, tá caro comparado à concorrência. E aqui está a dica principal das técnicas para lidar com objeção. É quando a gente identifica as objeções ocultas. O que acontece? Sabe aquela questão que a gente fala do iceberg? O cliente, quando ele apresenta uma objeção, ele está trazendo a ponta do iceberg. Só que a força do iceberg está onde, Robson? Está na ponta ou está na base? Naquilo que eu não vejo. Eu não vejo a base, mas não quer dizer que essa base ela não exista. Objeção é a mesma coisa. Então eu preciso entender o que está por trás daquela objeção de preço. Por exemplo, como você trouxe. E aí eu posso chegar para o cliente e perguntar, puxa, cliente, então me fala uma coisa. Você está me dizendo que se a gente resolver essa questão do preço, a gente fecha? Nessa hora, Robson, vão aparecer as objeções ocultas. Porque o cliente vai dar aquela travada e eu emendo. Puxa, então além do preço, o que mais te incomoda para a gente poder fechar? Eu entendo as outras objeções. Que são as reais, provavelmente. Que são as reais. E só para aí eu vou argumentar mostrando o valor. E trabalhando uma técnica que a gente chama que é a técnica balança. Que é olhar o que a concorrência oferece, mostrar o que eu ofereço, mas não só para empatar com o concorrente. Mas para depois disso eu trazer os diferenciais. E às vezes, Robson, o diferencial não está na característica do produto. O diferencial é o meu atendimento, é o meu relacionamento, é o meu interesse genuíno em ajudar o cliente, é o conforto, é a experiência do atendimento que eu trouxe, o pós-venda, o suporte, a credibilidade da minha marca, tudo que vai muito além do produto é o que vai fazer a diferença. Excelente, Marcel. Então, dá para a gente resumir aqui que objeções, elas aparecem muitas vezes por falta de preparação, falta até de construção de confiança do vendedor. Claro. Mas ainda assim, se aparecerem, ele consegue lidar com elas no final. Só que é um conjunto. Então, o quanto antes ele vem tratando, vem evitando essas objeções, já desde o início, construindo valor, entendendo a dor do cliente, o que é necessidade, o que o cliente realmente espera daquela solução, aqui muitas objeções já vão sendo, já vão caindo, sendo eliminadas sem antes mesmo aparecerem. Se no final aparecer alguma, Marcel deu aqui o caminho de como extrair mais informações, comparar com concorrência, saber se tem objeções ocultas e realmente tratar uma por uma. É isso? Eu acho que uma grande dica, complementando o que você trouxe, e trago uma dica para você que está nos assistindo, é a gente não se deixar envolver emocionalmente pelo primeiro questionamento que o cliente traz no momento do fechamento. Sem entender o que está por trás. Sem explorar. Sem olhar a base do iceberg. O que o vendedor amador muitas vezes acaba entrando em cilada? O cliente de chegar lá no fechamento, Robson, tá caro. Eu já fico tenso, já começo a ceder em cima de uma objeção. E o que acontece muitas vezes? Por mais que eu ceda o preço que o cliente pediu, o que ele faz, Robson? Ele vai pegar a sua melhor oferta e vai balizar com o concorrente. Ele vai balizar com quem? Com quem, antes de chegar no fechamento, construiu com o cliente uma postura, um atendimento muito mais consultivo. Com quem entendeu o que é valor realmente. Com quem entendeu o que é valor para esse cliente. Excelente. Se você, vendedor, gerente comercial que está assistindo aqui esse episódio, tem desafios aí para lidar com objeções, essa é só uma parte da venda consultiva que pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada. Se você tem interesse em conhecer muito mais, clica aqui no nosso link na descrição, fala com o nosso especialista e o nosso time vai te ajudar. Marcel, foi um prazer, muito obrigado. Prazer foi tudo meu. Até a próxima. Um abraço.